Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Unten e aqui estamos novamente, hoje encerrando um ciclo. Nós fechamos todo, ou quase todo o livro do Evangelho de Mateus, com as orientações, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E agora passaremos então para um outro momento, onde nós falaremos sobre o Evangelho de João. João, nós sabemos que foi um dos discípulos mais novos de Jesus. Ele era bem novinho quando ele começou a caminhar junto ao Mestre na sua missão. Então, ele começa como já um apóstolo, e João foi o único dos apóstolos que não sofreu martírio e que teve morte natural, então, mas mesmo assim ele ficou exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Então, nós vamos começar analisando o Evangelho de João. Porém, antes eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o seu comentário, curtam, para que eu possa prosseguir com esse trabalho, dando assim relevância a esse canal, que o único objetivo é falar sobre os ensinamentos de Jesus. O primeiro capítulo, então, desse livro, ele faz citações do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos todo o envolvimento dos evangelhos, nós precisamos saber, sim, o que está escrito no Antigo Testamento. Muitas pessoas acreditam que aquilo que está escrito lá no Antigo não tem nenhum valor. Mas é um grande engano, porque é lá que realmente nós vamos entender e também perceber as informações preciosas que existem no Antigo Testamento, que é um livro histórico e que é revelador. E por conta do processo que nós passamos dentro das religiões oficiais, nós achamos assim que o Antigo Testamento é coisa... Tem muitas pessoas que falam até o Velho Testamento, e de velho não tem nada, é muito atual. Então, quando Jesus cita o Antigo Testamento, nós vamos entender o porquê que ele está indo buscar lá atrás as citações e trazendo para o Novo Testamento, né, para um novo momento, e que, na verdade, é válido desde todo sempre em todo o universo. Então, quando João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse versículo, essa passagem, ela fez com que muitos entendessem que Jesus e o Criador são a mesma divindade. E aí há um ledo engano, porque o Criador, ele cria tudo o que existe. Então, quando eu falo nesse Criador, eu falo o Criador de tudo que existe. Porque, além de ter criado o ser humano, né, os espíritos, porque vem desse princípio inteligente, somos nós que aqui estamos e povoamos todo o universo, esse princípio também é importante na criação de tudo que existe. Mas dentro da evolução desse processo, dessa marcha evolutiva, nós estamos hoje, evoluímos até a nossa consciência atual. E é assim que é a criação, assim que ou são as obras do grande Criador. Então, quando ele fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ele foi buscar informação lá em Provérbios, que é muito interessante
a leitura desse livro, que por muitos é entendido que são a inteligência ou a sabedoria de Salomão. Mas na verdade não, porque não é conhecido quem foi realmente o escritor de Provérbios. Uns dizem que foi Salomão, mas não existe assim uma confirmação. E aqui então nós vamos ver quando nessa parte que João busca, né, lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Então ele lá no capítulo 8, nós vamos entender assim uma coisa muito profunda. Qual é a diretriz, qual é a assertiva de João em falar sobre no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui eu entendo que esse capítulo é alguém falando para uma outra pessoa que escreveu. Então ele diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência e não dá a sua voz? Ele continua: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, à humanidade. Entendei, ó simples, simples somos aqueles que têm ainda o entendimento meio ainda incipiente. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Loucos são aqueles que não atinam com a razão. Isso é muito importante e muito atual. Ele diz assim: ouvi porque proferirei essas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, ou seja, para a igualdade, a equiparação. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade, ou a mentira. Porque injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. Todas elas são retas, para que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e do que tudo o que se deseja. Nada se pode comparar com a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa. Isso eu aborreço. Quando ele fala isso eu aborreço, isso eu contrario, está na contramão daquilo que eu propago. Meu é o conselho e a verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. E aí ele prossegue. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam e me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Não as riquezas efêmeras que nós temos que abandonar quando saímos desta dimensão física. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida.
Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então aqui nós percebemos que ele foi buscar o que era lá no princípio. O verbo é ação. O verbo é a manifestação da criação. Temos o nosso Criador, que eu sempre vou falar, Criador de tudo que existe, e temos também a cocriação, da qual nós fazemos parte. Então, nós somos os cocriadores do Criador. E é isso que Jesus veio nos colocar dentro do conhecimento de que nós não somos apenas nascidos para morrer. Nós somos nascidos para crescer, para transcender através do conhecimento. Jesus também, ele vai trazer, né, informações preciosas no livro de João. O livro de Mateus é muito amplo e o de João, ele é profundo na questão da espiritualização da criatura humana. Então, como eu disse, verbo é ação e ação é realizar. Então, é trazer aquilo que está no mundo subjetivo para a realização, para o concreto, para nós entendermos concretamente. Então, isso é realidade. Então, nós percebemos que por muito tempo nós estivemos ou ainda estamos mergulhados numa irrealidade, naquilo que não é real, não é a verdadeira identidade humana. Então, Jesus veio tornar isso real, através do nosso conhecimento, porque ele está acima desses conhecimentos, acima dos liames que nós tratamos enquanto seres pesquisadores, curiosos. E então, Jesus, ele está um passo adiante, porque ele conhece muito mais das leis do universo que regem todas as criaturas de um universo, de todos os mundos. Jesus na Terra, ele se tornou um Deus. Porque a palavra Deus, ainda vou buscar isso com mais profundidade, a palavra Deus é um vocábulo vulgar. Então, qualquer um pode trazer essa palavra para si. É o Deus da beleza, o Deus da música, o Deus do conhecimento em determinada área. Então, quando Jesus ele entra no circuito da humanidade terrestre, então ele é o Deus, ele é o nosso Deus. Porque mais na frente nós vamos ver que ele mesmo vai afirmar que nós também somos deuses. Então, nessa nova temporada, nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento da nossa essência e daquilo que nós trazemos que ainda não é explorado, porque ainda nós vivemos no sonho e não na realidade. E aí diz assim no capítulo de João, no 2º versículo: e ele estava no princípio com Deus. Sim, ele estava no princípio com aquele que está acima dele, mas não o Criador de tudo que existe, porque o Criador, esse Criador que nós chamamos de Pai, ele reside em cada um de nós, porque nós somos a sua centelha. Assim como nós somos, Jesus também. Só que Jesus já tinha esse conhecimento muito antes e muito além daquilo que nós temos ainda como expectativa. Então, ele estava realmente no princípio com Deus. Mas, se nós analisarmos, já que nós somos os seus filhos, e que nós somos
a sua centelha. Então, se nós analisarmos profundamente, nós também estávamos com o Criador antes da fundação do universo. E isso vai nos dar um continente muito maior para nós percorrermos, buscando sempre abrir os nossos olhos e descortinar esse horizonte maravilhoso, onde nós temos várias potencialidades que temos que expandir. E é por isso que nós somos os co-criadores do Criador. Então ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a ideia é que o próprio Jesus criou tudo que existe. E Jesus, dentro do próprio livro de João, ele vai esclarecer a sua própria identidade, a sua própria condição de filho, e não de um Deus criador. Ele está aqui também falando, né, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E aqui então nós já vamos pular, né, realmente para a presença de Jesus no nosso mundo, no nosso planeta, na Terra. Que realmente Jesus acompanhou a evolução do ser humano na Terra muito de perto. Então ele tem informações daquilo que era lá o homem primitivo, que eu sempre digo que a evolução do ser humano aconteceu muito antes do que nós imaginamos. Então ele começa num processo muito rudimentar. Então o Criador o possibilita de ele criar condições para entender o todo. Então ele começa como um bebê. Então o ser humano, ele começou como um bebê. Tinha que ser conduzido por inteligências maiores. Então lá nós temos, aí se nós analisarmos a antropologia, nós vamos ter que houve uma evolução, por exemplo, há 8 milhões de anos para cá. Então, os homens primitivos, chamados hominídeos, eles entraram nessa fieira evolutiva. E lentamente, então, eles foram passando. Daí nós temos os australopitecos. E os australopitecos vão também evoluindo lentamente. Aí surgem os hábiles, homo habilis, e aí eles começam já a ter uma manifestação de inteligência muito mais aprimorada do que aqueles que surgiram primeiro, há 8 milhões de anos passados. Então, o Homo habilis, ele vai, o Homo erecto, desculpa, então o Homo erecto, ele já, não é que ele andava na árvore, é porque ele tem o andar mais definido, ele já sabe rumar em determinadas direções, já com um nível de consciência muito incipiente, mas ele está lá, né? Então aí sim que ele vai evoluir para o habilis, e esse habilis, na verdade, ele já tem habilidades, então ele já vai lá promover uma subsistência muito melhor do que o anterior. Essa é a lei do progresso, né? Então, o Homo erecto, ele já passou, agora tem, né, um novo momento dessa inteligência que já provém as suas necessidades mais básicas. E é bom entender que nesse caminho, o homem, né, ele não tinha consciência de tudo que o cercava. Porém, né, quando ele vai evoluindo e ele vai entrar aí no Homo sapiens, aí sim nós vamos entender que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque foi através desse nosso, vamos dizer assim, Jesus, que criou-se, né, um conceito de justiça, de moral, de ética, tá? Que ele tinha outro nome. Isso mais para frente nós veremos também
porque será impossível não entender o que ele vai falar no livro do Apocalipse, que nós não conhecemos pelo seu verdadeiro nome. Então, tudo aquilo que veio, que foi trazido, foi por conta desse aceleramento que nós tivemos através desse, vamos dizer assim, desse Jesus bem anterior, né, à nossa época atual e à própria época do Antigo Testamento. É um assunto bem interessante que nós vamos desenvolver juntos, e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixem escrito, porque eu responderei. Então, a nossa reflexão será essa, né? Quando Jesus diz assim, quando está escrito ali, ele estava no princípio com Deus, e aí sim, ele estava com o seu pai, ou com quem ele aprendeu a verdadeira justiça. Isso está no livro de Provérbios. Então, ali está confirmado. E o mundo somente se tornará real quando as criaturas aprenderem o caminho da liberdade. Então, nós não estamos aqui para outro objetivo, e sim para nos libertarmos do quê? Da escravidão? Não. Em tese, sim, porque a ignorância é uma escravidão. E sem a observação dos preceitos que Jesus nos trouxe, nada será realizado, ou seja, nada se tornará real. Continuaremos, então, no mundo dos sonhos. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí, no próximo, nós vamos ver um pouquinho do que é a vida. Qual é o conceito de vida segundo o Evangelho de Jesus? Então, é a nossa reflexão. Eu sei que vai haver muitas dúvidas, mas nós vamos começar a desvendar esse novelo lentamente. Então, eu desejo a todos uma ótima semana, com produtividade, com muita paz, e até a próxima.